Dragão na Garagem, o podcast para clérigos de alto nível. I am the king. I will punish you. Any man who must say I am the king is no true king. Saudações, internet! Meu nome é Gabriel e o meu único Messias é Jesus de Nazaré. Boa noite, quer dizer, boa noite não, né? Depende, pode ser boa noite, pode ser bom dia, boa tarde. Olá a todos, meu nome é Natanael e Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Quase da Igreja Universal aqui, né? Não deixa de ser, é católico universal, poxa. Vamos olhar por esse lado, né? Senão a gente vai pro dar o desce e tal, daí fica complicado. É complicado. Bom, meu nome é Juliano e eu sou contra o Rasputin, né? O conselheiro místico do Tsar. Show de bola. Pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai falar muito sobre política e religião. Vamos tratar assuntos sobre política tratada como religião para o ser humano, o messianismo de personalidade da política e como o cristão tem que se portar no momento de lidar com indivíduos que fazem parte da política do nosso mundo. Nós, o ser humano, é um ser, um animal político e nós não estamos eximidos de termos nossas opiniões, nossas visões de política, tudo bem. Entretanto, existe um limite que muitas pessoas vão barrar e vão quebrar e vão cometer idolatria e vão ferir o nome de Deus, vão desonrar o Senhor para poder seguir uma certa personalidade política. E nossa obrigação aqui, o nosso compromisso é fazer e te ajudar, né, a você não cometer esse tipo de erro e enxergar a política e colocar a política, né, no lugar onde ela deve estar. Tô aqui com o pessoal aqui com essas grandes mentes aí para poder me carregar durante o podcast, que eles são muito mais brilhantes do que eu, então estou aqui só de apresentador. Mas vamos lá, pessoal. Vamos começar então falando sobre messianismo político. Pessoas, indivíduos, vamos botar nomes aqui: Lula, Bolsonaro, X ou Y, tratados como pessoas que vão como messias. Digamos aqui até roubando o Cristo do nome de Jesus, né? Porque é como se fosse o Lula Cristo, Bolsonaro Cristo, né? Inclusive o nome do Bolsonaro, o sobrenome dele é até Messias, né? Fica a ironia. Só há um Deus e Bolsonaro é o seu profeta, né? É assim que as coisas estão se desenrolando. Exatamente isso aí. E isso denuncia uma doença, né, espiritual na igreja brasileira, na minha opinião, mas que também está imersa no adoecimento civilizacional que o Brasil enfrenta, né? Porque, como aqui eu vou ter que citar alguns autores, inclusive, que fundamentam o petismo, mas aqui vamos acabar com algumas polaridades, né? O Brasil, ele funciona desde a sua fundação a partir da ideia do estamento burocrático, né, dessas elites e tal. Ele funciona na base de se colocar uma autoridade no poder político que tenha quase uma envergadura religiosa. Isso acontece nos interiores do Brasil, né? Isso vai acontecer também no poder federal. Eu acredito que o apelo para o povão, né, para o brasileiro médio, o apelo de um líder magnético, que tenha ele uma personalidade quase mística, que até no caso do Bolsonaro tenha sobrevivido à morte, digamos assim, né? Ele sangrou por nós. Uma espécie de Messias e tal, ele derramou seu sangue pelo Brasil. Eu acredito que isso tem um apelo muito maior do que agendas e projetos políticos de figuras engomadinhas como a Amoedo e etc. Porque a gente tem que considerar a quantidade de eleitores, né, que estão interessados e o espalhamento geográfico desses eleitores. A gente nem imagina nos rincões do Brasil aí, em comunidades extremamente religiosas e também de um costume talvez já um pouco mais de submeter a uma autoridade política esperando dela o controle, o cuidado com a vida cotidiana em geral. A gente nem imagina o que nesses cantões do Brasil uma figura como o Bolsonaro ou como foi com o Lula causa, né? E Lula mesmo, na época, ele chegou a ser ao copiar os reis franceses e curar pessoas com o toque de suas mãos e tal, né? Então, analisar a coisa de uma perspectiva também que inclua o macro da nossa cultura, né? Não é algo de agora. Bom, muito bom esse tudo que o Natanael falou aí, e de fato é isso, né? Então, existe uma estrutura, de certa forma, de hábitos aqui no Brasil, que
que faz do nosso país ele ser um país muito verticalizado. Então, talvez por causa da herança ibérica nossa, que gosta muito de governo, né? Assim, a gente não pode desconsiderar isso, né? Herança católica, a questão dessas figuras verticais de autoridade, elas sempre serem muito poderosas, assim. O que, na verdade, acaba, de certa forma, com uma certa política horizontal, se vocês estão me entendendo. Ou seja, uma questão da necessidade de pessoa a pessoa, de guiar seu destino, né? No Brasil, até hoje, muita economia gerida pelo Estado, né? A ditadura, apesar do seu crescimento, do crescimento do Brasil ter sido um crescimento cavalar, foi ainda nacional do desenvolvimentismo. Então é interessante que, assim, que essa figura presidencial, ela sempre ser uma figura muito forte, e qualquer pessoa que chegue ao poder como presidente, dificilmente ele não terá muito esse magnetismo aí. Então, o que a gente pode pensar a respeito disso é que também o Brasil é, de certa forma, um país muito, muito religioso, e isso daí, de certa maneira, ajuda e é uma forma de religiosidade muito, muito mística, né, também. Pra você ter uma ideia, uma vez eu estava conversando, em 2015, com um antigo pastor aqui da primeira igreja batista aqui da cidade que eu pastorei, aqui em Campo Mourão, e eu tinha citado um livro do Churchill, né, um argumento do Churchill, que uma forma de determinado governo, ele deveria seguir, de certa forma, o costume do povo. E era por isso que a Alemanha, a primeira república alemã, não tinha dado certo, porque a república alemã também era uma república que tinha vindo do império muito verticalizado, né? Então eles têm essa questão das figuras centrais. Bom, tendo entendido isso, é uma das questões. Eu acho que, assim, essa é como se fosse uma concha na qual deita a água da religião, entendeu? Essa estrutura antropológica, se a gente pode chamar assim, essa estrutura de pensamento, essa estrutura de hábitos aí da nossa população. Agora, sim, a questão do messianismo político, ele vem muito, e não é estranho, de um crescimento também de uma pegada muito ligada a um veio de fé muito carismático que vem crescendo no Brasil, né? Se você vê eu fui assembleano. Eu também fui. Tá? Se você vê os pregadores assim, eu também fui. Quem foi? Você, Gabriel? Eu também fui, sim. Então, se você vê isso daí, você vê essas figuras extremamente fortes, eloquentes, né? Que tem um público para falar. Então, eu acho que, assim, que no Brasil existe um combo de muitas coisas, tá? E a igreja, ela sempre evangélica, até por uma questão de herança da época do Império, é uma igreja que não entrava muito na política, muito diretamente. Eu acho que o único protestante relevante na política foi o Geisel, né, o luterano, que era militar. Mas, assim, as igrejas, principalmente depois da redemocratização, ao crescimento gigantesco aí, ao crescimento desde na década de 90 até agora, é um cristianismo muito carismático, pentecostal, né, assembleano e tal. E essas figuras de poder, elas são muito visadas, né, de poder pessoal, de carisma pessoal, tá certo? Então, assim, juntando a esse ethos do Brasil, você vai ver como que a história vai formando um silogismo, né? E daí, assim, no final acontece que a igreja descobre o poder que tem, vem aí 2013, em que a igreja, extremamente confrontada, ela reage, né? Eu não estou falando assim se as reações foram apropriadas ou não. A igreja se constitui, principalmente as igrejas evangélicas, a igreja católica, a gente não pode esquecer, por causa da questão da agenda contra o aborto, e as igrejas evangélicas por causa dessa questão de lutar contra a questão da homossexualidade, né, que entrou na política. Então, assim, as igrejas, elas ganharam destaque, e a igreja, ela tem uma consciência, as igrejas evangélicas, no geral, assim, não só carismática, ela tem uma percepção de providência divina, que Deus está agindo na história e tal. Ninguém descrê nisso daqui, mas, assim, aliado a esse carisma, vai aglutinando, de certa forma, na pessoa que
vai reagindo, de certa forma, a isso, e de certa maneira isso aí cai sobre o Jair Bolsonaro, porque ele criticava os homossexuais e tal, junto com um processo de destruição da política. Então, assim, tem a Lava Jato, que vai varrendo os figurões da política para debaixo do tapete e tal, vai tirando de cena, vai limpando, faz terra arrasada, ele sobra, né? Então, assim, só que a questão é o seguinte, junto com isso, com essa extrema, né, fé, esse tipo de busca por um milênio terrestre, assim, eu sei que o pessoal pode ser dispensacionalista, mas, assim, uma estrutura de pensamento dispensacionalista, ela tá presente e algumas pessoas não se dão conta. Eu falo isso, por quê? Porque eu conheço o movimento político do século XIX, algumas coisas, início do século XX, ali, em que de fato a questão do milênio era bem pontuada, né? E vários religiosos, partidos socialistas cristãos, entendeu? Para falar assim, todas as letras, a gente não precisa esconder nada. Então, partidos assim, de veios, assim, eles falavam a respeito da questão do milênio, da destruição dos poderes. Isso aconteceu na época da Revolução Americana e tal. Então, assim, um poder indisciplinado, de certa maneira, de pouco conhecimento político por parte de alguns setores assim mais entusiastas, leva a esses tipos de política radical. Então, assim, só para encerrar, o bolsonarismo ele é um fenômeno que ele liga esperança religiosa, tá? Destruição da política, tá certo? Reação contra políticas progressistas, tá certo? E assim, um certo cansaço com o Estado de Direito. Até o Eric Voegelin fala que a moral pública é a substância da sociedade, então a substância antiga ela meio que corroeu e agora se abre novas oportunidades ou novas formas de configuração política que, assim, ainda assim o Estado brasileiro está sobrevivendo a isso. E eu acho que vai sobreviver. Existe um aspecto corrosivo aí relacionado a elementos justificados, mas a determinadas esperanças religiosas que foram plasmadas no Bolsonaro. E muito devido a uma visão, às vezes, milenarista, né? Vertical, como eu havia falado no início, personalista, que é uma coisa do nosso país, da cultura brasileira, tá? Então tudo isso vira um mix em que a gente pode ver que esse é um dos resultados. Eu tento observar o movimento a partir de 2013, que quando teve aquela questão daquelas manifestações, as primeiras manifestações que teve por causa não é por causa dos 20 centavos, lembra daquilo? Parece que foi tipo assim, aquilo ali não foi uma manifestação política, pelo menos ao meu ver, nem de esquerda nem de direita, aquilo ali pra mim eu vejo como um evento no qual o brasileiro descobriu que poderia resolver alguma coisa. Eu acho que o brasileiro ele foi embebido de uma certa esperança da qual não existia, né? Ele acreditou, tipo assim, a gente pode mudar tudo para amanhã. Eles descobriram um nicho de ação, né? Se a gente pode falar. Um modus de ação, né? Uma forma de ação. Ô Gabriel, só assim, eu quero te respeitar. Não, pode falar, que isso. Convidado para falar. Tá, mas só para fazer uma correçãozinha histórica aqui. O movimento que começou, a jornada de 2013, incrivelmente foi o movimento de esquerda. Sim, foi. Que é o movimento Passe Livre, né? É o movimento Passe Livre. Aquela questão dos 20 centavos, não é só pelos 20 centavos, era o movimento Passe Livre que lutava para o quê? Para estatização total. Não, sim, mas... Ou pelo menos pela subsidiação. Para que o Estado de São Paulo pudesse fornecer subsídio total, ou estatizar tudo, as linhas de metrô e tal... transporte público. Mas assim, é para você ver, né? As reações da ala radical da esquerda contra o próprio governo de esquerda, isso não é incomum na história, tá certo? Geraram um movimento de reação que acabou destruindo, né? Grande parte da infraestrutura de poder público da esquerda. Eu tô falando pelo menos na questão, eu era jovem, muito novo, eu tinha o quê? Em 2013? Acho que eu tinha 16 anos. Pelo menos na minha percepção, naquela época, por mais que a cabeça do movimento não é só pelos 20 centavos fosse de esquerda, a raiva contra o Estado, contra o status quo, ela era compartilhada tanto por pessoas de direita quanto de esquerda, tanto que eu naquela época estava realmente apoiando. Depois que eu vi aquela quebradeira toda eu não apoiei mais, mas no início eu estava naqueles mesmos espíritos de revolta, porque eu também, na minha cidade, eu lembro que foi até quase no Brasil inteiro que a passagem aumentou, tipo assim, aumentou na minha cidade, inclusive foi 20 centavos também, teve aqui na minha cidade, inclusive. A adesão das pessoas é uma adesão da massa,
Aquela ideia do gigante acordou e tal. Isso. E é interessante que, por exemplo, que os movimentos de esquerda, na hora eles se assustaram. Ficaram extremamente assustados. E o que aconteceu? Eu lembro que tinha até um meme, né? Que a ideia do gigante acordou, mas daí de repente pegava e começava a dar uns livros de história, porque sem política não resolvia nada. O que era? É que a esquerda estava querendo pegar e capitalizar nesse movimento, falando, precisa dos partidos, precisa da política, que não sei o quê, porque eles eram governo na época. Então, de certa forma, o desejo pela destruição, igual aquela questão da corrosão da substância pública, da substância da sociedade, né, que eu havia falado antes, começou aí por quê? Porque se queria um movimento partidário, tá? E depois, mais pra frente, algumas alas desse movimento foram se definindo, pelo meio do MBL, vem pra rua. O pessoal pode falar mal do MBL, eu discordo muito de coisas do MBL, mas principalmente nas pautas, algumas pautas específicas deles lá, eu acho que não são cristãs, mas eles também não são cristãos, então a gente não tem obrigação de seguir pauta cristã, enfim. Mas eu não concordo com tudo, mas eles tiveram uma importância fundamental pra a direita sair do armário, digamos assim, porque até aquele momento, eu acho, né, pelo menos eu via isso na minha escola, que até 2000, e os meus amigos colegas de classe, nós éramos assediados politicamente dentro da sala de aula. Foi a partir de assediados assim, o pessoal falava lá, Marx, toma aqui, Marx, enfiava na minha cabeça, eu não aceitava aquilo, mas enfiava na minha cabeça, tentava enfiar. Foi só a partir de 2014, com toda aquela coisa que fizeram, com aquelas manifestações gigantescas que tiveram, foi assim, absurdo, aí teve depois de 2016, mas foi só nesse momento em que eu falei assim, caraca, eu tenho voz, eu posso falar sobre esse assunto, eu posso falar de política. E aí eu acho que a direita no Brasil, eu posso dizer assim, a direita enquanto a direita assim, questão mais liberal, conservadorismo, sem ser uma coisa corporativista, nasceu, digamos assim, se consolidou em 2014, pelo menos eu vejo assim, ela teve assim a sua forma final, ou até aquele momento de 2014. E aí eu vejo que parte dessa direita, pelo que eu vejo, não estava preparada intelectualmente para os desafios que viriam depois. Era mais um descontentamento anti-PT do que de fato lutar por pautas conservadoras ou liberais. Pelo menos na minha concepção assim. Tanto que o Bolsonaro ele foi eleito num espírito de milagre, num espírito de Messias, num espírito de que eu vou botar um cara lá e só ele vai resolver todo o problema, né? E aí o Bolsonaro soube Ex-opere, né? Ex-opere, isso aí. Ele foi muito hábil em cooptar esse sentimento de direita que foi gerado naqueles 4 últimos anos, desde 2014 até 2018. Ele soube muito bem cooptar aquele sentimento para si mesmo e conseguir criar uma seita em volta dele mesmo, de uma personalidade. Ou seja, as pessoas que estavam naquelas manifestações falando sobre tirar o PT, elas não estavam baseadas em um entendimento intelectual correto ou um pensamento que levasse a usar a política como forma de diminuição do Estado, de melhorar a vida do cidadão, mas ainda estavam presos a um tipo de messianismo que já existia no PT. O que houve, que me parece é que as pessoas se decepcionaram com o Messias que o Lula deveria ter sido, mas não foi, e ao invés de tentarem abandonar o conceito de precisar de um Messias, eles simplesmente transferiram o sentimento e a necessidade de ter um Messias pro Bolsonaro. Pelo menos eu vejo assim. O que vocês acham? Eu acredito que, para começar, nós estamos discutindo um vazio que há no país, que é o vazio de uma identidade nacional, né? Nunca se pôde consolidar no nosso país uma narrativa que dissesse o que significa ser brasileiro. Com relação ao Império, quando entra a República, né, se joga no lixo todos os atos fundadores do Império e da Independência. Eles começam histórias aí meio que denegrindo a imagem do Dom Pedro I e etc. Ok? Então não se tem uma ideia do que seria ser brasileiro, e a federação, os estados acabam também nesse período, eu sou do sul e vi isso, os estados acabam querendo formar pequenas nações ou fortalecem movimentos de independência, sobretudo o sul é meu país, porque não existe uma liga, não existe uma identidade nacional, e as regionalidades se sentindo afetadas por um poder abusivo, que é mais ou menos o que já estava sendo falado agora, começam a se mobilizar politicamente. Esses movimentos de 2013, para mim,
eles foram tão difusos inicialmente porque as pessoas não sabiam exatamente o que dizer, mas queriam dizer que alguma coisa estava errada, que alguma coisa estava faltando. O que está em disputa desde então é o que seria ser brasileiro. Bolsonaro é um mito, ele se colocou como mito, porque ele absorveu o sentimento do brasileiro médio, que nunca teve uma representatividade tão significativa, pelo menos enquanto o Bolsonaro estava em campanha, né? De ter as pautas que as pessoas em geral defendiam, né? Morais, de ter uma visão da família, apesar da própria família dele ser um desastre, de ter uma visão da sexualidade, essas coisas que na prática, ok, não se fechavam exatamente, mas no discurso as pessoas foram se identificando e o vigor, né, da pessoa dele, a forma de se colocar, exerceu esse fascínio. E é que nem na Rússia, né? Acabou lá o czarismo, mas o Putin é o czar, né? O espírito imperialista, ele fica, a necessidade de ter essa pessoa. E só que o que acontece? Era só uma pessoa, né? Ele, inclusive, hoje está sem partido político, porque não, a personalidade dele nunca fechou, né? Ele ganhou uma eleição num partido de aluguel, nunca fechou com o estamento burocrático, com a formatação da política nacional, e até porque ele se colocou como um mito excessivamente independente de todo o resto, né? Meio que se juntando populisticamente com as pessoas. E ele representando, então, já que ele se isolou do aparato estatal, ele representou o Estado em si mesmo, de certo modo, para a maioria das pessoas que votaram nele. De maneira que ele tem que sobreviver a tudo o que acontecer e ele tem que sobreviver à dilapidação de todo o sistema político, porque o brasileiro ele não está se importando em consolidar o poder, a maneira como o poder estava funcionando. O que acontece, na minha opinião? Uma vez que a história brasileira ela se desenvolve a partir das elites que estão no poder desde sempre e exercendo o poder da mesma maneira, seria impossível que, de alguma forma, esse Messias não fosse cooptado ou ele mesmo não se permitisse entrar nas tramitações do Poder Federal, porque não há o que fazer, né, se a pessoa se mantiver à periferia disso. O que eu tô achando que tá bem esquizofrênico hoje é que ele se elegeu como um mito à parte, de certo modo, do poder. Ele e o povo, tanto é que atualmente ele sempre joga pro povo as coisas em detrimento, né, dos governadores, etc. O que escancara hoje esse messianismo é o fato de que Bolsonaro está cedendo ao centrão, a funcionalidade histórica da política brasileira e entrando nos mesmos mecanismos que sempre foram utilizados por todos e que até determinado momento, talvez, do seu governo ele estivesse tentando se esquivar. E mesmo assim, os seus eleitores, ou pelo menos a sua militância atual, porque eu fui um eleitor, eles continuam defendendo a imagem originária dele, digamos assim. Ele já não é mais a mesma pessoa que ele se apresentou, ele entre aspas, se vendeu ao poder da maneira como o poder se apresentou a ele, e as pessoas continuam defendendo ele como imaculado, como incorruptível. Então aí que está o messianismo. Parece que se ele cair, tudo cai, como o Julián falou, né? Sobrou só ele. E como um líder carismático, ele consegue talvez gerar essa impressão de que ele cometendo coisas que as pessoas condenariam, por ser ele talvez está fazendo isso por uma necessidade maior e etc, porque ele tem uma missão com relação ao povo brasileiro e coisa e tal. Então acaba se relevando um pouco, porque se ele está fazendo, está certo, né? Todo mundo tem um PT debaixo da cama, né, para assombrar. Né? Então, assim, não, qualquer coisa, não, o PT pode voltar, entendeu? Então, o PT virou né, essa questão de você ficar insuflando medo nas pessoas. Eu tenho que ficar aqui, porque senão o fulano ali vai vir, né? E você tem que ficar me suportando, mesmo que for abuso e tal. Então, assim, esse tipo de retórica cria aquilo que eu chamo de uma ratoeira mental, né? O pessoal entra naquilo e não consegue sair mais. Só que tem outra coisa, eu queria pontuar só aqui, essa questão do messianismo, e assim, eu estudei um pouco Schelling, e é muito importante, eu acho, que estudar, assim, de certa maneira, a filosofia da cultura, justamente porque, até por causa dessa questão de mito, né? Você sabe que a ideia de mito fundador é uma criação do Friedrich Schelling. Não é dele exatamente, assim, mas o Goethe já falava antes, né? Assim, o que eu quero falar é o seguinte: isso daí traz à baila o próprio pensamento do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho é leitor do Schelling, ele conhece e tal, e ele sabe, isso daí tá lá no livro Jardim das Aflições, que eu li do Olavo de Carvalho, que é o seguinte, que ele fala assim, que uma nação, na verdade, ela surge em torno de um mito. Eu posso estar falando isso aqui, algumas pessoas vão falar, mas não é possível. Vocês vão ver como que é possível.
né? A ideia de que assim, igual o Nathanael estava falando antes, a questão das identidade nacional. A identidade nacional do Brasil, ela não é intelectual, assim, se a gente for, eu pelo menos que nasci em 87, você vai passando aqui, qual que era a identidade nacional maior do Brasil? Futebol, samba, carnaval. Não são identidades nacionais hedonistas, assim, elas não têm um conteúdo intelectual, né? Não tem conteúdo de aspiração, né? A uma esperança maior, transcendente e tal. Então, assim, esse tipo de espaço, ele pode ser, na verdade, isso que ocupa o centro do coração brasileiro em algumas questões, né, o futebol, paixão nacional e tal, de certa forma, essas coisas, elas são muito facilmente disputadas, né, porque são elementos vazios. Eu vou falar um negócio pra vocês aqui, que é o seguinte: o Olavo, ele é um cara que ele, de certa maneira, ele supriu isso daí para o bem e para o mal, tá? Mas ele supriu uma necessidade enorme, né, de vida intelectual que havia no Brasil. Tô falando pro bem quanto pro mal. Perfeito. Ocupou um espaço, né? Ele ocupou um espaço, tá? O Olavo é um cara eruditíssimo, né? Ele muito inteligente, lido. Isso daí você não pode negar dele. Pode ser louco e tal, mas ele é um cara extremamente inteligente, lido. Beleza. Ele tem força centrípeta, tá? Que é o cara que ele vai aglutinando gente ao redor dele. Ele disse que ele sempre foi assim. Mas o Bolsonaro é um indivíduo que tem força centrífuga, né? Mas assim, a questão é o seguinte: quando você pega uma pessoa, que o Olavo consegue concentrar forças ao redor de uma pessoa, e de certa maneira ele consegue atrair até mesmo evangélicos para ficar gravitando em torno do Bolsonaro, e daí quando o Bolsonaro ele ganha uma certa força, ele começa a girar no automático, e aí ele começa a captar por si só gente ao redor dele, de certa maneira ele vai virando uma força cultural. Não, assim, o Bolsonaro é uma força cultural. A força cultural é a maior força que existe. Tá certo? A gente sabe que é assim. Não existe dinheiro que seja maior que força cultural, entendeu? Não existe isso. Você tá entendendo? Você vê Hitler é rico? Não, mas ele afundou a Europa. Quem pode fazer isso? Né? E ele tinha oratória. E engraçado que se você vê essa questão de por que a questão do mito fundador? Porque o Bolsonaro ele inaugura uma nova era. E você vê, por exemplo, quando você vê aquele vídeo da galera se vestido de cavaleiro templário para defender aquilo que o Bolsonaro está fazendo, ele de certa maneira está desempenhando uma espécie de refundação das coisas. Tanto é que as pessoas elas falam, não, tem que romper o estamento burocrático. Ou seja, você tem que fazer terra arrasada para você inaugurar uma coisa nova. E só falando aqui que isso aqui é totalmente anticonservador, né? Só deixando claro. Exatamente. É revolucionário. É revolucionário. Mas não se esqueça que isso daí é uma espécie de pensamento romântico, tá? Porque você vê que você aglutina ao redor do Bolsonaro forças românticas muito fortes. O que são forças românticas? Forças necessariamente restauracionistas. Porque a gente chegou num certo processo de avanço e progresso na história, no qual o romantismo ele foi isso, né? Ele de certa maneira chorou diante da modernidade na primeira vez, ele chega na frente da modernidade, ele quer voltar para trás, né? E vê em Roma, na unidade europeia, apesar de muitos protestantes que aderiam a isso, a ideia da unidade espiritual europeia, sem deixar de ser protestante, mas o romantismo é isso. O romantismo é a paixão pelo quê? Por aquela unidade espiritual que eles achavam que havia. Apesar na Idade Média, país matava país, rei estava contra rei, príncipe matava papa. Tipo assim, é porque o romantismo, ele de certa maneira, ele é um movimento que ele pende pro reacionário também, né? Que vê no passado uma época de ouro. É lógico que não é tão simples assim no caso do Bolsonaro, porque existem a ideia de manutenção da democracia plebiscitária e tal. Como eu falei, é um elemento corrosivo, só que eles querem o quê? Refundar. É óbvio, isso daí é óbvio. Eles querem refundar, nem que se for por golpe militar, tá? Nem que se for por golpe militar, mas talvez nem por isso, porque às vezes pode ser que seja preciso destruir determinados militares. Você tá entendendo? Como assim, guardadas as devidas proporções, como todos os movimentos revolucionários. Uma parte adere, outra não, e a que adere às vezes ganha mais força e mata a outra. Não existe unanimidade nesses movimentos assim, né?
Mesmo o movimento militar, havia comunista na época de 64, o movimento militar, esse general comunista, né? O que eu quero falar é que é isso, é esse combo que eu havia falado antes. Tem experiência religiosa, tem um caráter nacional, a cultura arraigada, tá? Esse boom religioso, né? E tudo isso ele vai substanciando um indivíduo, tá? Até ele virar essa força que é. Então, isso tem que ser, de certa forma, entendido para a gente não ficar perdido, entendeu? Eu acho que é muito perigoso. Porque eu não acho que vai tanto assim para frente, assim, algumas coisas, porque ainda as instituições do Brasil, elas são muito fortes, tá? E é bom que seja assim. Todas são bolsonaristas, a imprensa, né, e tal. Mas o que eu tô querendo falar é explicar uma espécie de dinâmica. Então, que é isso. Essa questão do mito fundador pode ser usada na política porque figuras fortes, eles se tornam, de certa maneira, eles são portadores de uma determinada, por mais medíocre que o cara seja, tá? Eles são portadores de uma determinada força pessoal que às vezes até meio hipnótica, né? O cara larga a razão de lado. Eu tô fazendo uma série que eu vou lançar no Dragon na Garagem em breve sobre seitas políticas, formação de seita política e etc, como o bolsonarismo utiliza esses frames, né, para poder atacar. E eu queria deixar claro aqui que o pessoal chama o Bolsonaro de mito, e fazendo até aqui uma reflexão acerca dessa palavra. O Bolsonaro, ele é de fato tratado como um monomito, né? Porque, por exemplo, você primeiramente tem que tratar ele como um ser especial, e eu vejo um comportamento nos bolsonaristas que eles se sentem parte de uma elite, não necessariamente uma elite intelectual, mas a elite que irá trazer o retorno de algo perdido novamente para o Brasil. Primeiramente, para que as pessoas continuem se sentindo felizes para poder seguir o Bolsonaro, elas precisam se sentir parte de algo maior, parte de algo, de uma elite que irá trazer algo novo. E para que elas permaneçam nesse movimento, o guru, que seria o Bolsonaro, né? Ele tem que ser, ou o Olavo também, pode ser pro Olavo também, mas ele tem que ser mais elite ainda. Então ele tem que ser tratado, você tem que criar tipo um monomito a partir dele, que inclui a partida, que é o que separa o Bolsonaro do mundo comum, aquilo que fez ele ser diferente, a iniciação, que é aquilo que faz ele passar por fases, e purificações e provações, e aquilo que vai fazer ele ser quem ele é hoje, e aí eles vão tentar criar essa história, né? E o retorno, que é quando ele volta pra ajudar os demais. O retorno é meio que 2018. Lutaram pra que chegasse o retorno. Então nós meio que estamos num período de retorno e, ao mesmo tempo, no período de iniciação, que é quando nós estamos passando por esse momento de purificação. Então eles criam essa ideia de saga. É uma saga, entendeu? É um negócio doentio. Que ele é tratado como salvador, como detentor da revelação especial, purificado. É um cara incorruptível. Ele é o cara que vai trazer aquilo que foi perdido anteriormente. Tratar o Bolsonaro como Messias. Na verdade, um monomito, né, conforme o Joseph Campbell, ele também trabalha bastante, ele é uma forma mitológica de expressar os ritos iniciáticos que se faziam muito na antiguidade, sobretudo nas religiões de mistério, né, que passaram a emergir no período lá do final do Império Romano, no Ocidente, mas muito mais antigas. A ideia de alguém que se torna um tipo de herói fundador, né, um herói que desce ao submundo e retorna, e ele se torna um tipo de precursor. O que vem após ele vai seguir o que ele fez, digamos assim. Ele é a primícia dos renascidos, e a nação ou o seu grupo seleto de seguidores vai ser iniciado por meio da experiência dele. Aqui existe um tipo até de gnosticismo, se formos entrar um pouco mais profundamente, mas o que o messianismo político traz é uma espécie de recapitulação desses ritos iniciáticos, meio gnósticos e etc., de que a figura messiânica é justamente aquela que passa em primeiro lugar, né, que vai na frente, na vanguarda, e isso passa por todo o drama que os demais vão passar após ele, para também estarem entrando na nova condição de experiência pessoal ou de sociedade. Eu não acredito que os bolsonaristas, em geral, eles tenham essa mentalidade, mas a ala mais ligada ao Olavo tem, porque tem essa orientação intelectual para observar as coisas dessa perspectiva.
perspectiva. Muitas outras pessoas acabam indo por osmose, se engajando sem perceber muito bem, mas que existe um projeto de refundação nacional para uma nova identidade a partir do Bolsonaro, o que está acontecendo agora, existe, né? E isso foi expressado, declarado abertamente. Então, eu acho que assim, infelizmente no Brasil, existem poucas pessoas preparadas para poder fazer um tipo de análise assim, entendeu? Então, isso aqui que a gente está conversando é muito importante, sabe? Algumas pessoas podem achar ridículo e tal, mas uma coisa que é certa, eu já percebi, é que você pode fazer até analogia, né? Tipo assim, o Olavo é a besta, né? O falso profeta e o Bolsonaro é a besta, né? Então, assim, você vê que um fluxo ali de autoridade. O Olavo é um intelectual que ele tem uma autoridade, assim, que eu acho que nem ele tem noção disso. E, de certa maneira, ele ungiu, né? Mas o Olavo não apenas unge indivíduos, correto? Ele também destitui indivíduos. E é exatamente esse o medo do Bolsonaro se sair do olavismo. Porque se o Bolsonaro sair do olavismo, o Olavo de Carvalho derruba ele, tira ele de lá. Vai ser osso, porque o Moro não conseguiu, né? Eu acho que é possível, viu? De certa maneira, os reis não sobrevivem aos profetas, né? Eu sou realmente a Constituição. Qualquer homem que precise dizer eu sou um rei, não é um rei de verdade. Pessoal, então vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco sobre origem judaica do poder político e religioso, profetismo, herança da igreja. Queria que o pessoal falasse mais sobre isso. Eu vou começar comentando a respeito de uma leitura que eu estou fazendo, né? É Paulo Prodi o nome do autor. Ele escreve junto com Máximo Cacchiari, O Ocidente Sem Utopias, da editora Aimé. Ele cita números 11, 25 a 29, aquela situação com Eldade e Medade, que ficaram de fora da tenda, né, do encontro, no Êxodo, e eles foram tomados pelo Espírito Santo no meio do povo, no meio das pessoas, da comunidade mesmo, enquanto os anciãos que estavam dentro da tenda não tiveram a mesma experiência. E quem estava na tenda, os anciãos, conversaram com Moisés para que Moisés proibisse Eldade e Medade de ficarem profetizando no meio do povo, né? E Moisés, então, ele repreende os anciãos em favor de Eldade e Medade, dizendo que o bom seria se toda a comunidade de Israel ela se tornasse profeta. O que o autor diz com isso? Que é no judaísmo que se tem, por meio da aliança e da instituição da lei, dentro da história ocidental, né, considerando a influência do judaísmo no Ocidente, a primeira divisão entre poder carismático e poder institucional. Poder carismático como uma autoridade, uma espécie de unção que vem espontaneamente sobre qualquer pessoa. É a primeira vez na história ocidental, ou na história mesmo do mundo, em que se institui uma divisão entre poder carismático e poder burocrático institucional. A burocracia, né, a instituição, o poder estava estabelecido ali na tenda, que seria o templo, e que depois do templo ele é conectado ao palácio. E os sujeitos que profetizaram no meio do povo, eles estavam tomados por um poder carismático que não dependia deles estarem na tenda, né, no local do poder político. Então o poder carismático, que ele vai se transformando num poder profético ao longo da história de Israel, ele é justamente isso, é uma autoridade, uma força que vem pela livre e espontânea vontade de Deus, toma pessoas que Deus quer, independente da origem, inclusive, né? Nós temos pastores, etc., que se tornam profetas. E esse poder carismático, ele tem autonomia de apontar o dedo para os reis e até para os sacerdotes e questionar, julgar os procedimentos que estão sendo tomados, né? A ideia é que os profetas, eles estão conectados aos ideais da aliança, que foi estabelecida no período do nomadismo, no Êxodo. Então, quando Israel se torna nação, eles seguem muitas vezes trazendo o período do Êxodo como uma referência e o período da entrega da aliança como o ponto inicial da formação da comunidade e aquele ideal de vida nomádica no Sinai, etc. E em respeito à aliança como um padrão de justiça, um padrão de vida reta, através do qual se deve medir as atitudes, inclusive, dos reis e de todas as autoridades religiosas e políticas. Então, a vantagem que nós encontramos no profetismo é a seguinte: os profetas, eles não estão engajados nos interesses políticos e nas tramitações e estratégias do centro do poder palaciano ou do templo, e, portanto, eles não submetem as suas leituras a um escrutínio, a um parâmetro
temporal excessivamente ilimitado e interesseiro. Eles não estão a serviço do palácio, eles não estão a serviço do templo, ou seja, eles não estão interessados em sustentar o poder de um ou de outro rei em função de interesses desses indivíduos. Então o que acontece? Com a ideia do profetismo, se tem um parâmetro enraizado na própria pessoa de Deus e na aliança, que ele transcende muito o tempo presente, para julgar e avaliar as situações do momento. Se os profetas eles tivessem se vendido, como alguns fizeram, de fato, a Bíblia registra isso, ao poder temporal, eles teriam começado a fazer profecias falsas aí em favor de pessoas, de líderes individuais, para benefício desses líderes e de projetos do momento presente. Isso colocaria, então, o serviço profético, a autoridade profética, sob o juízo, né, sob o poder do Estado, e a transformaria, então, numa coisa menor do que ela foi. A ideia, então, é que o profetismo está associado à defesa e à retificação, à rememoração do pacto, da aliança que Deus estabeleceu, e a partir, então, da aliança, a ideia de lei, que ela, uma vez que ela está sob a voz dos profetas, significa que ela está além e acima do próprio Estado, porque pessoas de fora do poder instituído, elas podem falar com autoridade a respeito da aliança, a respeito da lei. Uma vez que a lei em Israel é transcendente, ela não está totalmente vinculada ao poder do Estado, ao palácio ou ao templo, significa que ela é cuidada e zelada pelo próprio Deus, e que esse Deus, então, sendo um Deus vivo e ativo, ele vai fazer juízo por sua própria força e por sua própria vontade, sem depender necessariamente do líder político. Isso faz com que Israel entre em divergência com o que acontecia no Egito, no Oriente Médio, lugares nos quais o poder religioso estava totalmente tomado e misturado com o poder palaciano, e havia toda essa comunicação visceral, né, entre templo e palácio e tal, e não havia também essa figura profética como nós tivemos em Israel nessa configuração. Por enquanto eu encerro aqui o raciocínio. Conforme o Nathanael já pontuou aí, a questão do profetismo é um mecanismo, assim, é originário de Israel. Assim, pode haver controvérsia, porque, de certa maneira, algumas pessoas vão falar que existe uma sucessão histórica na questão de Adão, depois vem Sete, Noé, Abraão e tal, que vai sucedendo os poderes aí. Mas, porém, contudo, Moisés, ele tá fora de qualquer espécie de sacerdócio. Apesar de que de vez em quando ele exerça ali algum papel e tal, mas a instituição própria de Israel nasceu de um ofício profético, e Moisés se recusou a fazer parte da instituição que ele mesmo estava instituindo, justamente porque ele era maior do que ela, né? Certo, quem institui o negócio tem o poder de ser maior do que aquilo que é instituído. De Cristo também, né? Sim. Obviamente que as instituições do profetismo, elas não são exclusivas de Israel, né? Elas têm elementos oraculares ali que estão presentes na cultura do entorno, né? No mundo antigo, em geral, você lê a obra de Platão, Sócrates. Balaão, né? Isso, Balaão, né? Sócrates era um profeta, né? Ele falava que era um profeta, né? E assim, mas a questão aqui que eu queria pontuar a respeito disso, por mais que haja uma distinção, existe uma distinção clara entre sacerdócio e monarquia no antigo Israel. Tanto é que quando Saul ele tenta ser sacerdote, ele é rejeitado, né? E isso daí por quê? Porque nas culturas do entorno, e isso tem a ver com profetismo, que eu já vou falar, mas nas culturas do entorno, o sacerdócio e o reinado era exercido pela mesma pessoa. Vamos lembrar que Faraó, ele era necessariamente um sacerdote, né? Sim. Né, Faraó Deus também, né? Faraó ele era um sacerdote, e assim, ele era não só sacerdote, ele era Deus, tá? Ele era o filho de Deus. Então tá, a estrela da manhã, né? Então assim, no profetismo judaico, ele ocorre uma cisão importante que é entre sacerdócio e reinado, tá? Era uma nação sacerdotal ao início, governada por sacerdotes, né? Se a gente vê que ainda que não houvesse uma unificação total de Israel, mesmo sob Samuel, que não havia uma unificação total, mas assim, a nação era uma nação bem sacerdotal. Havia os poderes carismáticos dos juízes que eram levantados e julgavam e tal, mas todas as vezes que esses juízes eles tentavam usurpar o poder do sacerdócio, isso ficava mal, como é o caso de Gideão, tá? Então assim,
a primeira distinção importante entre reino e sacerdócio se deu ali na cultura de Israel, em que ainda que Davi ele fale que ele é um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, né? Você vê que o Salmo, ainda que ele fale, a gente tem o costume de fazer referência ao Salmo como se esse Salmo se referisse a Cristo. A gente tem que entender que esse Salmo é um Salmo da realeza, né? Que fala a respeito da instituição da monarquia de Israel, da monarquia davídica. Bom, então assim, tendo essa cisão importante feita entre sacerdócio e reinado, de certa, assim, obviamente, esses dois poderes eram poderes instituídos, legais e tal. Mas o profetismo começa a aparecer de forma bem, de uma configuração bem interessante depois do reinado de Samuel, né? A gente vê lá com Amós já, né? O ofício sacerdotal como se fosse uma espécie de crítica fora das instituições, voltada para as instituições. Então é como Natanael disse, é uma certa instituição divina que ela estava desarraigada das instituições oficiais, mas elas reforçavam o elemento carismático de Israel, né? Que é um elemento que sempre acompanhou Israel. E, né, a era dos profetas, que vai ali depois de Salomão, de forma mais explícita, né, é uma era diferente. Se a gente puder, até o conteúdo das profecias, eles tem alguns elementos ali que diferenciam, mas esses elementos eles vão, de fato, fazendo parte da voz do povo também, contra as instituições, mas também uma voz contra o povo, porque os profetas eles têm a função mediadora também, né, quando as instituições falham. E daí assim, os profetas eles vão ganhando cada vez mais força no contexto de degradação das instituições. O sacerdócio vai degradando, muitas vezes o templo fecha na história de Israel. A gente vê ali que não foi uma vez só que fechou, né, que o templo ficou fechado. Na época de rei Ezequias já tinha fechado o templo, daí passa 4 gerações depois, quer dizer, a época de Ezequias, né, daí a era de Josias também, o templo está fechado de novo, isso por causa da sucessão de reis maus. Mas a voz profética, ela é uma voz que ela permanece como voz, como elemento estruturante da configuração, se a gente pode dizer assim, secularmente, né, social de Israel. Esse elemento carismático, ele perseguiu a história da igreja também, suprimido muitas das vezes, né, com movimentos heréticos e tal, porque, né, se formou uma ideia de sacerdócio também na era cristã, né? Mas esses elementos pneumáticos que a gente chama, esses movimentos pneumáticos, eles sobreviveram na história da igreja, foram sim silenciados, né? E de certa maneira a reforma ela é uma eclosão também desses movimentos. Então assim, na relação entre profetismo e política, eu até às vezes eu acho que assim, tipo assim, os profetas eram tipo os jornalistas de antigamente, é lógico que inspirados divinamente, né? Mas eles tinham um papel de certa forma de intelectuais públicos, que a gente pode chamar, numa outra escala, claro, obviamente. Eu só tô fazendo analogias aqui, tá? Não tô estabelecendo relações de identidade. Mas o que eu acho que assim, essa questão do profetismo é justamente que eles mantêm uma determinada, como o Natanael falou, assim, haviam profetas áulicos, existiam essas instituições que eram o quê? Os profetas que ficavam com os reis, que orientavam os reis tinham profetas particulares. O Natan, ele era um profeta que ficava no palácio. Isaías, no início do seu, muitos exegetas falam que Isaías, no início do seu ministério profético, ele vinha de uma escola e que ele era um profeta em Jerusalém ali, e depois da morte de Uzias, que era provavelmente seu tio, ele pega e se retira da instituição, ele faz uma espécie de afastamento das instituições reais, principalmente acho que com o rei Acaz, né? Então, assim, o que acontece é que essa espécie de afastamento vai se tornar mais ou menos paradigmático. Essa questão da independência do profeta, que é uma coisa que muito me inspira, assim, sabe? E essa questão da vinculação dele com a inspiração divina,
que de certa maneira encontra espaço fora da instituição, não deixando de mover a instituição também, tá? Mas encontrando papel fora da instituição que de certa maneira marca uma certa forma de independência política que vai marcar também a cultura ocidental, né? Então, porque o cristianismo ele foi um movimento marginal e era profético, porque assim, não, a gente não vai adorar, não vai sacrificar a César, porque só tem um rei que é Cristo. Eu li uns livros do Eric Voegelin e que, assim, eu achei muito legal. Ele fala, por exemplo, de Jeremias como se o espírito ele fosse retrocedendo primeiro ele era o povo inteiro, né? Aí depois ele foi retrocedendo para ficar no sacerdote. Daí ele retrocedeu mais ainda, ficando só na alma de um profeta, que era o Jeremias na época. Então o Jeremias era o representante do espírito, quando o espírito tinha fugido de tudo, mesmo do povo, né? Causando a ruína do povo de Israel. Eu acho que esse modo de pensar ele é interessante, porque além do mais, ele é caracterizado pela descoberta da personalidade, que é uma coisa que não existe no mundo antigo. Uhum. Isto. A personalidade do indivíduo diante de Deus, né? A mensagem até do Kierkegaard, né? A individualidade do indivíduo diante de Deus, a ideia da responsabilidade pessoal, de você não se vender para nenhum movimento e tal, você resistir mesmo que na sua alma individual a tudo aquilo, o dever, né? O dever pessoal. Então acho que essa descoberta dessa personalidade é um negócio muito interessante e deriva do profetismo também. O que eu acho é que uma vez que a igreja ela é declarada como uma comunidade profética, ela exerce dentro do Império Romano, no período da igreja primitiva, a mesma função talvez que os profetas eles teriam exercido no contexto de Israel. Sim, sem dúvida. Estando marginais ao poder político formal, a igreja ela tinha o papel de apontar para os erros da sociedade de certo modo e de alguma maneira tá fazendo com que as pessoas observassem em Cristo e num padrão, né, cristão, uma saída, algo um pouco mais coerente do que aquilo que se estava acontecendo. Só que eu observo no Novo Testamento uma relação entre a igreja e o poder que ela é um pouco até tímida em alguns momentos, porque é difícil tu encontrar exemplos no Novo Testamento de confrontos, né, de cristãos indo contra governantes, exceto em alguns casos muito específicos, sobretudo quando os próprios governantes eles acabam prendendo cristãos e realizam algumas discussões aí internas. Mas a igreja, a gente vê isso nos escritos de Lucas, que tem uma visão até bastante otimista com relação ao Império Romano, me parece. Pelo menos ele não cria uma imagem excessivamente hostil do Império Romano. A igreja está preocupada em exercer o seu papel profético na sociedade de maneira que ela não esteja sendo atacada pelo poder político. Então ela procura garantir a sua independência do Estado e ela procura interceder diante de Deus pelo rei para que se mantenha a paz, para que seja feita justiça de modo mais ou menos reto aí dentro das limitações do Estado pagão, para que ela tenha e continue tendo folga e liberdade para prosseguir no seu trabalho aí na sua missão evangelística de disseminação do evangelho sem estar sendo atacada, né, e envolvida em questões de ordem caótica e anticristãs. Aí, na minha perspectiva, que há um ponto interessante, que é o que o Paolo Prodi fala no livro que eu citei, de que a igreja, enquanto herdeira do espírito profético, e no início da era cristã isso era mais evidente, ela precisa cuidar para não ser ela mesma o próprio poder político, porque não foi a função para a qual ela foi chamada nessa terra. Uma vez que o nosso reino não é desse mundo, a nossa função perante os reinos é apontar para o reino eterno. Quando a gente é o próprio reino terrestre, o próprio reino secular, as coisas começam a se confundir. O que eu vejo, por exemplo, no messianismo atual, relativo aí ao Bolsonaro, é que na medida em que as instituições, o poder secular, o poder mesmo, o Estado está sendo dilapidado e os evangélicos, etc., acabam ganhando um poder a mais e já são hostis, de alguma forma, ao poder instituído, ao poder secular, sobra uma figura profética, ou que ela é embebida de caráter carismático e profético, e que ela mesma acaba absorvendo todo o extrato do poder político em si mesmo. Então, como o Juliano falou antes, o profetismo ele cresce em Israel quando há uma dilapidação institucional, né, um enfraquecimento do
poder político do Estado, e eu não vejo como isso possa ser tão diferente do que acontece no Brasil, mas de uma maneira extremamente distorcida, né? Na medida em que o Estado está distorcido, o poder deslegitimado, as pessoas acabam meio que adotando uma figura carismática que acaba ela mesma exercendo uma função profética desde o centro do poder político, uma função profética distorcida, obviamente. Mas eu entraria em outras questões, eu vou deixar esse ponto em aberto, se alguém tiver mais algum comentário. Uma coisa que eu assim, o Nathanael falou a respeito da questão do cristianismo. 2 pontos que eu queria falar. No início da Era Apostólica, na verdade, havia uma relativa paz, né? O Eusébio de Cesareia elogia, tem um imperador romano lá, acho que é o Marco Aurélio. Não lembro se é o Marco Aurélio, não lembro qual que é, mas me fugiu agora. Mas que ele garantia a relativa paz, ele era um estoico, né? E que foi só depois com Nero que começou a perseguição muito violenta, né? Mas a questão, assim, o que você mais vê nos apologistas, principalmente, e fundamentalmente neles, né? Você vê que eles, justamente é como o Nathanael falou, os cristãos, quando eles escreviam apologia, eles escreviam apologia em favor daquilo que eles acreditavam, eles atacavam elementos pagãos, a imoralidade também, eles atacavam muito, até assim, Atenágoras de Atenas, ele era contra o aborto, né? Contra o divórcio, até assim, contra as práticas sexuais desviantes, assim, e ao paganismo, ao culto, as imagens dos deuses pagãos. E assim, eles falavam, era justamente de que eles, na verdade, eles faziam bem, né? Que eles estavam aqui apenas querendo viver com Cristo e que eles não poderiam ser condenados apenas por um nome. Isso é recorrente, né? Você vê em Atenágoras, acho que em Justino Mártir você vê, né? Os cristãos não podem ser condenados apenas por um nome, por ser cristãos. Eles têm direito a um processo, tá? Para ver se eles fizeram errado ou certo. Orígenes vai falar isso também no Contra Céus, né? Então, assim, o que você vê é um espírito profético também, né? Ele sobrevive na igreja, só que ele tem uma tensão, né? Que ele não pode entrar em desequilíbrio. Quando esse espírito profético ele entra em desequilíbrio, acontece as barbáries, né? Tillich falava que na Idade Média, né, esses cristãos pneumáticos, eles tinham potenciais explosivos, né? Então, essa questão do equilíbrio do espírito profético é muito importante, porque ele não é necessariamente um espírito destruidor, né? Ele queria, assim, os cristãos não tinham problema com o Império Romano e preservar o Império Romano, orar pelos imperadores, tá? Eles não tinham problema com isso. Só que, assim, esse espírito ele pode ser desvirtuado e virar um espírito revolucionário. Esse é o ponto. Então, isso aí que é a questão, acho que é fundamental. Que é uma coisa que, de certa maneira, aconteceu um pouco ali na Reforma Inglesa. E em alguns outros lugares. A gente tem que manter um determinado equilíbrio, né? O Burke, que ele se entende como protestante, ele reclamava disso, de alguns radicais, né? Que se levantavam em favor do milenarismo contra todos os reis, para decepar a cabeça dos reis e tal. E ele ficou meio assustado com isso, porque na verdade ele já havia acontecido na Inglaterra, né? A ideia de você ser um cristão que você pega e se serve desse espírito profético como destruidor de instituições é uma coisa que você não vê no cristianismo primitivo. Eles não tinham poder político, primeiramente, para fazer isso. Eles não tinham direitos civis para poder lutar mais aguerridamente. Mas eu acho que assim, eles eram o cru espírito cristão. Uma coisa que eu me lembrei é do próprio apóstolo Paulo tentando dar uma freada já em Corinto, né? Na expressão de certos dons, eu acredito que esses dons carismáticos que envolvem o profetismo, eles estão inseridos ou podem ser lidos à luz do contexto da igreja de Corinto. É que Paulo, ele até diz que o dom de profecia é maior do que o dom de línguas e tal, mas ali ele estabelece uma série de parâmetros para botar em ordem e ter um certo controle sobre a expressão carismática, né? O amor, né, a ideia de ele colocar o amor como na hierarquia das virtudes é uma forma de dominar isso, né? Claro, no Novo Testamento já temos algumas perseguições acontecendo, né, contra a igreja. Até Paulo é decapitado e tal. Claro, isso não vai aparecer no Novo Testamento, mas a gente sabe. Mas não significa que a igreja, mesmo assim, ela estivesse num processo revolucionário, né, contra as instituições. Tanto é que Pedro, ele fala para orar pelas autoridades e logo após ele fala para os escravos respeitarem os seus senhores. Todo mundo sabe que está no coração do cristianismo aí uma rejeição
oposição à escravidão, mas a postura da igreja primitiva não era de revolucionar as instituições romanas, mas de, por meio do exercício das virtudes cristãs, do amor, como tu comentou agora, algumas coisas irem sendo meio que resolvidas, irem meio que sendo alteradas, né? Redimidas. Você coloca determinadas premissas, né, que elas vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Né? Você mete algumas premissas ali, igual, por exemplo, no caso do Onésimo, né? Quando ele manda o Onésimo de volta pro Tito, né? O que acontece é que ele fala assim, não receber ele como escravo, mas como irmão. Então, assim, determinados princípios eles vão sendo inseridos e ao longo do tempo, né, uma certa configuração histórica posterior, ela viu na ideia da relação entre o senhor e o escravo, até o Hegel fala muito legal a respeito disso, né? Que essa questão é uma relação dialética histórica, não no sentido materialista de Marx, né, mas das relações, né? Então os escravos eles vão ganhando direito, eles vão ganhando família, eles vão crescendo, eles não pode ser mais assim tratado como objeto de forma absurda. Então, se ele é cristão e batizado, ele tem um corpo, ele tem uma alma, o templo do Espírito Santo, você não pode ficar violando isso, porque é o templo de Deus. Então vai havendo um crescimento de um conceito, a concretização de um conceito que já foi dado lá atrás, mas ao longo da história as coisas elas vão se organizando. E nesse sentido, igual esse caso da escravidão, né, ela ganha um corpo que vai se desenvolver muitos séculos depois, mas, ainda que seja lento, a marcha dos conceitos sempre é muito lenta, mas do desenvolvimento, né, dos conceitos são muito lentas, mas as coisas elas vão crescendo assim, né, e chega nesse ponto, né? Mas tem um livro de história da igreja primitiva, que é os cristãos da terceira geração, que o autor ele fala sobre como os escravos que pertenciam a igrejas, eles podiam se reunir em grupos de escravos, né? Não digo que isso fosse uma reunião de congregação, mas eles tinham a igreja como a possibilidade de estarem se encontrando e conversando sobre a sua situação e tal, sendo ajudados e auxiliados por outras pessoas da comunidade, porque a gente tem que entender que a escravidão naquele período não era exatamente como a gente tem o estereótipo atual, né? O escravo ele tinha alguma autonomia em alguns lugares. Isso me leva a pensar a respeito da importância da igreja ter essa autonomia também, essa possibilidade de existir a parte do poder formal, sendo regularizada, claro, no nosso contexto, mas podendo ter uma autonomia para o seu funcionamento próprio. Então, de estar podendo receber os escravos e eles estarem prestando culto a Deus e sendo humanizados ali nesse processo, mas também no final da antiguidade o tribunal eclesiástico ser mais justo para resolver a causa dos irmãos cristãos do que o próprio Estado romano, e acabar sendo um ambiente que os próprios pagãos estavam passando a procurar para resolver suas causas, porque não confiavam mais no poder político. Eu não estou dizendo aqui que a gente deva fazer essas misturas, mas a igreja, quando ela pode exercer a justiça reta de Cristo dentro do seu próprio âmbito, ela começa a chamar atenção e ela vai redimindo a sociedade que está ao seu alcance de alguma forma, né? Então as pessoas, por exemplo, Rushduni fala isso no final da antiguidade, os tribunais eclesiásticos que resolviam as questões dos próprios cristãos, eles eram tão mais justos e retos nas suas avaliações e menos corrompidos do que os formais do Estado, e pessoas não cristãs estavam buscando por esse tipo de juízo, de julgamento dentro das igrejas. Outras coisas legais de a igreja ter essa independência, que eu acredito que estaria atrelado, por exemplo, ali é uma questão polêmica, mas a igreja não precisar pagar imposto e etc., por ser uma instituição, é o direito de santuário que se garantiu durante todo o período da Idade Média e depois, e de que o território da comunidade, o território no qual o prédio estava construído, ele pertencia ao reino de Cristo e não ao Estado mesmo, e que as pessoas que estivessem sendo injustamente perseguidas ou julgadas, elas poderiam pedir socorro para o bispo e se refugiar, porque havia uma soberania, uma autonomia territorial mesmo da igreja, que ela podia guardar, proteger pessoas dentro das suas dependências por algum período até que o bispo ou outro recurso aí fizesse com que a pessoa saísse. Os reis da Idade Média ficavam loucos com isso. Até acho que tinha a ordem
as abadias de Cluny, né? Que de certa maneira o Papa controlando assim as abadias e tal, os mosteiros, assim, né? Porque estava centralizado na questão do Papa, virou meio que é como se fosse a ONU fosse estabelecer um negócio ali que não está sujeito a ninguém, eles têm as próprias leis. Os reis ficavam doidos por causa disso, né? De fato, Natanael, essa questão do território sagrado é uma coisa muito interessante, né? Que de certa maneira a igreja ela é um fator de humanização mesmo da cultura, né? Humana. Eu não tenho dúvida a respeito disso daí. Eu sou realmente a Constituição. Qualquer homem que precise dizer eu sou um rei não é um rei de verdade. Pessoal, é importante falar aqui um pouco então também, né, trazendo esse assunto para esse bloco, que é a questão do Karl Barth, que está ligado ao ponto 4, que nós definimos aqui no roteiro conjuntamente no podcast, que é o mecanismo da seita política. Basicamente o seguinte, a pergunta que eu quero colocar para que vocês respondam e discorram aí para os nossos ouvintes. Como um cristão lida em ambientes que ele está inserido historicamente ali, enquanto indivíduo, que existe messianismo político, formação de seita política e a valorização da política enquanto religião e não apenas a solução dos problemas de uma sociedade, mas também a solução dos problemas transcendentais do ser humano. Como vocês encaram essa pergunta e o que Karl Barth teria a dizer e tal? A questão do Barth, propriamente, também ela é um pouco controversa. Assim, o Barth, todo mundo sabe que ele foi socialista no início, até chamava ele de Pastor Vermelho, pra você ter uma ideia. Ele fundou 2 sindicatos na comunidade de Safenville, né? Naquele processo de industrialização, a gente até entende, assim, que imagina só, tem que ter sindicato, né? E ninguém vai ser contra um negócio desse. Se só tem o poder crescente da comunidade empresarial, não tem nenhum contraponto, também é um desequilíbrio de poder. E a Suíça da época era um paraíso do socialista. Havia todo um contexto cultural que não torna a adesão ao pensamento socialista, no início da fase dele, algo tão estranho. A primeira versão da Carta aos Romanos, ele tinha um trecho que desapareceu para todo sempre, que era um trecho assim que ele falava que o comunismo, no final, ele ia atingir todo o planeta, né? No sentido de que já tem uma aspiração milenarista, assim, que o Barth nutriu a uma determinada época da vida dele. Só que depois da Primeira Guerra Mundial, no desfecho da Primeira Guerra Mundial, algumas coisas vão acontecendo, tem a Revolução Russa, ele fica meio horrorizado com aquilo, gente morrendo à torta e à direita, matando os próprios aliados, né? Ele começa a ficar meio espantado com aquilo e decide só se focar na teologia. Então, assim, essa foi a época da descoberta do Kierkegaard e tal, e ele, a leitura do Kierkegaard, ele vai crescendo nesse sentido aí de fazer, assim, ele vai se focando em realizar uma teologia eclesiástica. Tanto é que ele não quer se envolver com cultura e nada, e acha que é uma perda de tempo a igreja ficar se envolvendo com esses negócios, com assuntos históricos, certo? A igreja tem que ser igreja e pronto. O Francis Schaeffer fica louco com essa história aí. Certamente, né? Então daí assim, o Barth ele vai se recolher na esfera transcendental ali, né? Transcendente, né? Não transcendental, mas transcendente. Só que o nazismo aperta e aí ele resolve agir. Por isso que assim, quando ele lança a segunda edição da Carta aos Romanos, totalmente revisada, essa sim causou estardalhaço, né? Muito, assim, foi um impacto extremamente forte, assim, e você lendo o livro, você, até hoje, assim, se você lê o livro A Carta aos Romanos, você entende, assim, o tamanho da força que o livro tem, né? Então, e ainda mais num contexto de liberalismo teológico, a obra dele, ele caiu, assim, como uma bomba, né? Até o Karl Adam, acho que fala isso, que um teólogo católico, né, fala que a obra do Barth, ele caiu como uma bomba no terreiro, no quintal dos teólogos, né, que os teólogos estavam brincando. Principalmente um teólogo liberal. Ele teve um debate com o Harnack, que era o expoente da teologia liberal na época. Tá, ele tem esse... E o Barth novo, ele era novo, ele tinha uns 30 e quantos anos? Tinha uns 33 anos, 34, minha idade, mais ou menos. 35 anos. Então ele era novo quando ele lançou esse livro, né? E ele foi convidado nessa época para lecionar na Alemanha. Tá, ele fica 10 anos lá e ele vê a ascensão do nazismo. O Tillich conta que o Barth, no início ele não estava muito ligando pro nazismo. Até na questão, assim, ele nunca foi de ficar se pronunciando muito.
tragicamente até quando na época dos judeus, mas quando o assunto chegou dentro da igreja, ele reagiu. Parece que seguindo uma premissa meio de Lutero, porque a gente não pode esquecer que o Barth ele tem influências muito fortes da teologia não luteranas específica, da teologia de Lutero na sua teologia, tá? A questão dos paradoxos, né? É verdade. Lutero tinha muito essa questão da valorização do mistério acima de raciocínios silogísticos, né? Tem tudo isso aí. Barth, ele contrapõe, talvez, acho que com um escrito, chamado Kirchkampf, né? Que é a luta da igreja para contrapor o Mein Kampf do Hitler. E daí, assim, aí a galera começa a ficar meio doida com ele, né? E nesse meio tempo, acho que quando ele estava ele é meio que convidado a se retirar da Alemanha. Mas acho que ele também redigiu a Declaração Teológica de Barmen. Ele que pensou aquilo ali, né? Escreveu. E o pessoal todo deu amém, né? Até um colega meu, um pastor alemão, falou assim: o Barth, ele foi papa na Europa durante um tempo. Mas assim, a questão da reação do Barth, ela tem que ser entendida. Para Tillich não foi satisfatória. Paul Tillich, na verdade, ele já havia reagido ao nazismo. Acho que antes de Barth, já havia sido expulso da Alemanha já antes do Barth, porque ele tinha uma pegada, né? Mais. Podia ter morrido, né? Deu sorte. Ele podia ter morrido. Não, uma hora diz que ele chegou na igreja lá e ele viu a bandeira dos nazistas em cima do altar. Ele ficou louco, começou a gritar, tá entendendo? Começou a gritar com o pessoal, falar um monte de coisa. A mulher dele falou: calma. Daí disse que começou a se avizinhar a Gestapo. Ele saiu correndo. Daí depois de sair, o Tillich ganhou uma mira na testa, né? Daí ele foi embora. Acho que foi o rei Narenburg que pegou e falou: Tillich, vem aqui para os Estados Unidos. E ele foi. O Barth, ele foi depois. Mas assim, o Tillich reclama disso do Barth, né? O Tillich fala que o Barth até, de certa maneira, concordava nisso. E assim, diz que teve uma palestra, acho que nessa reunião aí dos pastores que estavam querendo resistir ao nazismo, justamente por causa do parágrafo ariano, que não permitia os pastores os pastores de origem judaica não podiam tomar parte na igreja, que aí ele pegou e reagiu violentamente, né? Falando que a igreja não tem nada a ver com isso, e assim, diz que ele falou uma palavra no meio de uma palestra, ele falou assim, que nós devemos resistir. Quando ele falou isso, diz que foi uma comoção geral. E daí, assim, nesse sentido, o Barth, ele pegou e ele foi escrevendo coisas contra o nazismo. Eu até o Dádiva e Louvor, o livro Dádiva e Louvor, ele fala a respeito, ele tem alguns artigos que ele fala a respeito disso, né? Ele fala a respeito, eu acho que ele escreveu alguma coisa contra a Secretaria de Cultura alemã, que do outro dia ele foi demitido. Foi convidado a se retirar, né, pacificamente. E daí ele pegou e... Deu sorte de novo, né? Podia ter morrido também. Daí ele pegou e falou, vai pra Suíça. E aí ele foi pra Suíça. Ele tinha já uns doutores honoris causa lá, e foi tudo caçado na Alemanha. E daí ele voltou. Quando ele voltou, ele escreveu muitas coisas, né? Por exemplo, um livro chamado Teologia de Direito. Na verdade, o Barth se alistou no exército suíço como capelão para vigiar as fronteiras da Suíça contra a Alemanha. Então, assim, a questão da reação do Barth, eu acho que pode nos ensinar duas coisas. Eu particularmente, acho que duas coisas. Primeiro, por mais que alguns teólogos que assim, mais ligados à cultura, como é o caso do Tillich, ou mesmo até o Nathanael falou a respeito do Schaeffer aí, o Doivert, né? Também ele criticava o Barth por isso, mas assim, uma das coisas que o Barth ele tinha bem assentado, que eu acho que é uma coisa que a se considerar, é que ele entendeu qual era o papel da igreja. E que a igreja, existe um perigo dessa mescla promíscua que eu estava falando com o Gabriel um pouquinho antes da gente entrar, que assim, existem determinados pontos de contato entre a política e a igreja que não são possíveis de desfazer, né? E são vias de confluência, tá? De interesses. Então, assim, de certa maneira, a sociedade ela é assentada sobre determinados hábitos morais também. E que hábitos morais que vêm da igreja. Então, você estabelece pontos de intersecção muito evidentes, né? De tal maneira que se o Estado age de algum jeito, ele vai afetar necessariamente a igreja ou vai contribuir com a igreja. A igreja não pode ficar indiferente a isso. Só que assim, por mais que haja esses pontos de contato, essa relação, ela pode ser uma relação que pode descaracterizar a igreja, como que a gente está vendo hoje.
tá? O Bolsonaro, ele tem determinadas pautas que parecem com pautas que são, na verdade, pautas de pautas morais da igreja. E, de certa maneira, nós cristãos, a gente, por exemplo, na questão da educação, a gente não quer ver os nossos filhos expostos a conteúdos homossexuais, questão de drogas também, questão de... Então a gente tem uma posição conservadora. Quando isso chega na escola, vira discussão, bafafá e tal. E daí acontece o seguinte, são zonas de intersecção. Só que daí ele surge como alguém defendendo isso da igreja, só que ao mesmo tempo há uma permuta, mesmo que não muito visível. É uma permuta meio subliminar, assim. Que é a permuta que é o seguinte, ele ajuda essa pauta da igreja, ao mesmo tempo a igreja adere a posição dele. A questão é que o nazismo, na época do Barth, também respondeu a questões da igreja. O Hitler foi extremamente duro com a questão das artes imorais, né? Essa questão da moralidade é uma questão do Hitler também, em alguns aspectos, vocês estão entendendo? Perfeito. O ambientalismo. Sim, existiam pontos de intersecções fortes entre a igreja. Então, assim, de certa maneira, o Hitler ele conseguiu desconstruir a igreja de tal forma que a igreja se fundiu ao Estado nazista. Porque na Alemanha já havia, assim, a igreja era um órgão de Estado. Na Alemanha era mais fácil essa forma de corrupção, assim, por assim dizer. Mas também havia zonas de intersecção, que são coisas que são indiscutíveis. No Brasil, essas são as zonas de intersecções que a gente tem que entender. Falar assim, ó, é certo? Mas não é por aí. Não é por aí. Não é por causa disso que a gente vai aderir incondicionalmente e tal. Então, assim, o que o Barth ele tenta, é traçar a divisa, de fato, entre aquilo que é da igreja e entre a comunidade eclesiástica e a comunidade civil. O que o Bolsonaro faz então é se apropriar de algumas pautas cristãs, algumas pautas que são fundamento da visão conservadora e adaptar e trazer para dentro dele próprio, né? Porque é aquilo, né? Se as pautas morais estão nele, se não há uma defesa dele enquanto político, enquanto presidente da república, tende-se a pensar então que as causas morais irão cair se ele não estiver lá, né? Como se ele fosse o bastião de ser conservador ou das pautas cristãs, ou seja, para que possamos lutar pela guerra cultural, para que possamos lutar para que as pautas cristãs não sejam pisoteadas pela modernidade, nós devemos defender o Bolsonaro. Parece que esse é o pensamento. Por exemplo, a questão de conteúdos explícitos, sexuais para criança, isso foi tratado como uma bandeira do Bolsonaro, né, contra esse tipo de atitude. Isso também é pauta da própria religião cristã, né? Preservar as crianças. Então, conforme ele foi adotando essas pautas e defendendo essas pautas, as pessoas tendem a observar que na defesa do Bolsonaro há a defesa dessas pautas. E as pessoas não conseguem enxergar que nós podemos defender essas pautas sem necessariamente o Bolsonaro. Seria isso, mais ou menos? Sim. Você atacar o Bolsonaro é você atacar uma questão da minha... Até, chega a ser quase uma questão da fé, né? Você vê, a esquerda também fez isso. Existem determinadas pautas de esquerda que sim são pautas que podem ser derivadas de determinadas morais cristãs e bíblicas. A caridade, né? Por exemplo, a questão da pobreza e tal. Né, que a gente tem que aderir aos mais pobres, que os ricos não podem ser gananciosos e tal. Então, tudo isso é verdade. Só que como dizia o velho Chesterton, né? É uma isca, né? Na verdade, acaba sendo uma isca. Sim, mas como dizia o velho Chesterton, a modernidade ela é pautada por virtudes isoladas e enlouquecidas. Então você pega a moral cristã do todo, você reparte uma parte dela e você fala que aquilo ali é tudo. E de certa maneira o cara pode fazer até assédio moral contra cristão se ele não aderir àquilo. O Marco Feliciano, o Marco Feliciano tem um vídeo dele que ele defendendo o Lula e defendendo a Dilma, falando assim que quem não ia votar a favor do PT não era cristão. E eu vejo esse mesmo discurso bolsonarismo, que se você não concorda com ele, você não concorda com a religião cristã em si, né? Enfim. Sim. E aí você se torna um esquerdista, você se torna um isentão, você se torna a pior coisa que existe no mundo, se você não discorda, aliás, você não concorda com ele, né? Eu vejo isso acontecer, me parece que ser cristão
é você defender o Bolsonaro até as últimas consequências. Muitas pessoas parecem que acham que é assim. Ou seja, eu não sou cristão de verdade se eu discordo do Bolsonaro. A partir do momento que eu discordo dele, eu parei de ser cristão aí. E isso é um vínculo entre o cristianismo e o Bolsonaro que não existe, que não é nem possível, né? O Bolsonaro sequer é um exemplo de cristianismo pra nós, então eu não sei como que as pessoas criam esse tipo de vínculo. E eu falo isso não só pelo Bolsonaro, porque esse fenômeno ocorria parecidamente com o Lula também. Se você discordasse do Lula, você era automaticamente uma pessoa contra os pobres. Você queria ver os pobres morrer, e você queria que as elites, não sei o quê. E esse mesmo tipo de comportamento, ele ocorre com a pessoa do Bolsonaro também. Eu vejo dessa questão. Eu vejo dessa perspectiva, né? Isso me parece mais uma camuflagem, né? Se camuflar de cristianismo e fazer com que as pessoas achem que aquilo ali é cristianismo. Pelo menos é assim que eu acho, né, que eu vejo o pessoal fazendo, reproduzindo, né, esse tipo de comportamento. E tem uma dificuldade da gente fazer uma associação do nazismo com o Bolsonaro, porque a gente sabe que o nazismo é o quê? O nazismo é a fossa do inferno. Então, assim, a gente acha muito inverossímil que alguém possa chegar a esse nível, você tá entendendo? Mas a questão é que, assim, as pessoas, elas têm mais uma imagem mental e cultural a respeito da coisa do que o conhecimento da própria coisa. Aí quando você começa a falar, assim, que existem elementos que estabelecem pontos de contato, que dá pra você fazer determinadas analogias, a pessoa já surta. Mas assim, é o que eu tô falando. A gente tem que pegar processo histórico. Por isso que é tão importante. Eu não tô falando para todos os pastores. Isso é uma questão que eu faço por mim mesmo. De estudar ciência política e história. Porque a gente precisa reconhecer o nosso momento histórico através de tudo aquilo que já nos foi dado pela história. Então, assim, uma das coisas que eu aprendo com Barth nisso daí, ele tentou fazer a real divisa entre a igreja e os aspectos políticos. Quando estava se falando dos pontos de conexão entre tanto até o nazismo com a igreja, etc. A esquerda, né, tem algumas questões de ordem social. É que muitas vezes, quando a igreja ela se encanta com um político ou com um partido em função dessas pautas e ela acaba então se entregando a uma causa política de modo excessivo, o que pode acontecer é que a igreja ela se torna uma espécie de prolongamento do Estado, porque ela está delegando funções que eram propriamente da igreja para fazer sem depender do poder estatal, está delegando o poder instituído àquele representante ou aquele partido que recebeu o seu voto. Então, por exemplo, os cristãos muitas vezes, por conta dessa polarização também agora, eles acabaram considerando que a assistência às pessoas necessitadas é coisa, muitas vezes, de comunista. Mas que eu não vou fazer isso porque também é uma função do Estado. Então a igreja acaba delegando essa função e não realiza a sua tarefa sem depender do Estado. Quando a gente, então, se mistura tanto ao poder político ao ponto de nos transformarmos num mero puxadinho desse poder ou de algum líder, aí de fato a gente já está perdendo a nossa soberania e Cristo já deixa de ser o nosso Senhor em algum nível, né? Então a declaração de Jesus Cristo é o Senhor, ela já passa a se tornar menos verdadeira. Uma vez que eu estou servindo, posso estar fazendo coisas boas, mas se eu estou servindo a uma causa política que não é aquela de fato do reino de Deus, que é a suprapolítica, eu de alguma maneira já estou mudando meu senhorio. Então a discussão sobre soberania que ela tem que entrar em jogo, que o Rushdoony trabalha bastante isso, é que mesmo quando é benéfico para a igreja num curto espaço de tempo, sempre que a igreja se associar de modo muito visceral ao Estado, ela sai perdendo, porque em termos de poder material e poder secular, o Estado é muito mais forte. E numa relação desigual, sempre o lado mais forte ele domina. O Rushdoony ele vai mostrar que o governo Reagan, né, conservador, que ele acabou encantando muitos cristãos, ele se tornou o governo que mais trouxe obstruções à liberdade religiosa nos Estados Unidos, até o período da escrita do autor, né, porque a igreja, ela se encantando, ela deu muita base para o governo federal americano, de modo que foram sendo negociadas questões aí, houve mais liberdade do poder instituído pelo excesso de apoio da igreja para fazer as suas leis, e o Estado sempre vai querer crescer em poder se ele puder. E a igreja, ela historicamente, por mais que ela não deva existir para fazer oposição ao Estado, se necessário, né, ela faz, mas não é o caso. Por mais que ela tenha que ela não deva existir para isso, o fato dela declarar que Jesus Cristo é o Senhor e não César, e pelo fato dela ousar interceder diante de Deus pelo rei, fazendo com que o rei perceba que ele não é divino, isso tudo já é um escândalo ao poder estatal, ao poder secular, de modo que a igreja ela se torna inimiga de alguma forma do Estado, sem querer, simplesmente proclamando
do senhorio de Cristo. Porque aí é um conflito. Exato, é um conflito de soberanias aí, porque o Estado, ele quer o poder religioso também. Ele quer controlar essa instituição e ele quer exercer uma influência carismática de ordem religiosa sobre a mente das pessoas, né? Eu acho muito interessante que o Rushduni também traz como nos gulags soviéticos, os cristãos, eles eram tratados como piores do que os piores criminosos que estavam presos lá. Porque para o Estado, os criminosos, estupradores ou assaltantes e pessoas dessa laia, eles acabavam até, pelo caos que eles causavam, legitimando o poder instituído. Porque o caos, quanto mais desordem há numa nação, mais o Estado tem justificativas para enrijecer o seu poder. Então, um criminoso assim, ele era considerado menos pior do que um cristão. Porque o cristão, por mais reto que fosse enquanto cidadão, ele, por proclamar um senhorio que não era o do ditador soviético, ele estava sendo uma ameaça maior ao sistema político do que o homicida ou estuprador, né? Então é só uma observação que eu gostaria de fazer. Sim, aqui no Brasil, Jesus Cristo é o Senhor, mas é o Senhor do Bolsonaro. Isso, e ele é o profeta, como eu falei no início, né? Se tornou o Maomé. Quando cresce a instituição, o poder carismático diminui. É muito curioso. Que os evangélicos, antigamente, ou até 10 anos atrás, eles associavam o Brasil, a sociedade brasileira e o sistema com o catolicismo. Pelo menos esse era um discurso que eu ouvia muito. As estruturas da sociedade, em termos espirituais, inclusive, são católicas. Então havia um anticatolicismo muito visceral, baseado também num nível de perseguição sutil que os evangélicos sofreram, que quando os evangélicos começam a ganhar poder, há uma espécie de revanchismo aí, né? Agora a gente tá tomando conta do negócio e vamos libertar a nação do jugo do catolicismo. Só que o que me parece que aconteceu depois foi que houve uma transição na mente evangélica do catolicismo para o petismo e daí então para o próprio sistema político em si. E essa fúria soberba que está sendo realizada agora contra a política em si, contra o Estado tradicional brasileiro, digamos assim, as coisas como funcionam agora, eu acredito que ela tem essa raiz nessa disputa, né, que os evangélicos tiveram inicialmente contra o próprio catolicismo e essa transição de imaginação aí que aconteceu. Não sei se tu concorda com isso, o que tu acha? Olha, eu concordo. Sim, o espírito evangélico, até muitos anos atrás, assim, não muito, né? Mas, assim, era um espírito altamente radical, que era conhecido na esfera dos costumes, né? Não era... E assim, no anticatolicismo, quando você fala, não tem nada a acrescentar. Eu acho que houve uma transferência. Então, o elemento do mal se transformou no PT, né, no progressismo. E assim, o mais trágico disso é que o pessoal não conhece história política, porque a Bíblia não informa isso. Você criou uma espécie de eu usei um termo, fugiu da minha cabeça, um construto ali, né, essa palavra, mas eu vou usar, se você cria uma espécie de construto no qual você pode avançar contra sempre. Você ossifica isso, não ignorando que existem outras realidades. Por isso que eu acho que politicamente a igreja tem que amadurecer muito. A história dos Estados Unidos já permitiu um amadurecimento político da igreja em grande parte, porque a política, ela é uma estrutura que ela é visceral à história americana. A igreja evangélica não. Então, assim, as igrejas evangélicas, com isso, elas perdem muito da sua própria cultura política e identidade histórica, correto? Que a identidade histórica ainda é muito fraquinha. O anticatolicismo é uma parte da identidade histórica nossa, só que ele é uma coisa ainda um pouco muito abstrata, porque pega a questão dos santos, dos ícones e tal, do Papa. E hoje, na verdade, eu poderia até acrescentar, Natanael, que assim, eu lembro que em 2014 ou 2015, eu havia falado assim que pela toada do Olavo de Carvalho, ele ia engolir o movimento evangélico. Então hoje, assim, a gente vê uma espécie de maior aproximação dos evangélicos com católicos. E hoje a gente vê muito mais isso daí. A gente já está entrando um pouco noutra área, né? Não vou me manter nela, mas a questão é que sim, existe essa revanche mesmo. De certa maneira, a raiva, esse espírito extremamente austero de muitos evangélicos, ele transbordou para a política de uma forma que tem que ser domada. Com certeza. Porque senão vai ser destrutivo. Aquela questão que eu falei, né? Se o espírito profético, assim, ele desequilibra, ele é destruidor, né? E até secularizante, para falar a verdade. Mas é isso. Eu sou realmente a Constituição. Qualquer homem que precise dizer eu sou um rei não é um rei de verdade.
Galera, chegamos aqui ao final do podcast e queria agradecer também que vocês ouviram aqui até o final. E um recado muito importante: nós não estamos fazendo esse podcast para poder adorar nenhum político nem defender uma certa ideologia. Nós estamos aqui em defesa da nossa religião, que é o cristianismo. Nós estamos aqui falando isso tudo porque nós acreditamos que o cristianismo, que as pautas cristãs, não só as pautas cristãs, não só as pautas laterais do cristianismo, mas o fundamento no qual nós estamos firmados, que é o Evangelho de Cristo, não pode ser ignorado e não pode ser substituído e nem pode estar vinculado a figuras políticas X ou Y, porque Deus é muito maior do que elas. Então a gente tem que desvincular nossa mente de achar que para você ser cristão ou para você ser uma pessoa minimamente coerente, você tem que estar com um político X ou Y, com o Lula ou com o Bolsonaro. Para você ser cristão, você precisa estar com Cristo. E isso muitas vezes significa estar contra tanto o Lula contra o Bolsonaro. Nós não podemos cometer os erros dos egípcios e os erros dos romanos de tratar as figuras políticas e as autoridades políticas como divindades e como seres que irão nos trazer salvação e nos trazer a paz no coração que só Cristo pode nos dar. Não podemos confundir isso. Então, que fique claro aqui que eu não sou contra o Bolsonaro. Eu sou contra o que ele faz. Eu sou contra as práticas que ele comete. Não sou contra necessariamente a pessoa, porque nele há virtudes e há defeitos, mesmo que eu acredite que atualmente existam muito mais defeitos do que virtudes. Eu não sou contra uma pessoa em si, independente se ela fala coisas corretas ou não. Eu acredito que nós temos que defender ideias, somente ideias e não pessoas, porque a única pessoa que a gente pode defender completamente e que nunca irá nos decepcionar é Jesus Cristo. Então o Bolsonaro ainda passa por esse crivo, esse óculos que o Evangelho nos dá de observar as pessoas como elas são e julgar as suas atitudes baseado naquilo que elas fazem e não baseado naquilo que elas dizem. Eu acredito que isso seja muito mais importante do que confiar em discursos de políticos, porque nós já sofremos muito aqui no Brasil por causa de confiar em discurso de político X ou Y. Então eu vou dar a palavra aqui pro Natanael, depois vou dar pro Juliano, para que eles possam também dar suas considerações finais. O meu conselho é que nós olhemos para Pedro na sua primeira epístola com um pouco mais de atenção, porque na mesma medida em que ele pede para que a igreja ore pelo poder político, pelo poder instituído, ele chama o centro do poder da época de Babilônia. Então ele chama ele por um nome pejorativo. Isso significa que a igreja ela tem que ter uma postura intercessora frente às autoridades políticas e uma postura também cética, porque ela não deve esperar da autoridade política nada que apenas Deus pode vir a fazer, e também não deve esperar de um homem que esteja no poder um nível de santidade que nenhum homem consegue, muito menos um ímpio. O meu alerta é para que cuidem os anti-bolsonaristas e os bolsonaristas. Eles podem cair no mesmo erro, que é o erro de um tipo de idolatria que vive à sombra do Estado. Porque se eu me tornar um cristão militante o tempo inteiro contra o presidente, o poder instituído, eu vou estar meio que reduzindo o meu cristianismo e a minha fé ao combate ao Estado e ao seu representante. A igreja não existe para estar à sombra do Estado, nem como inimiga. Mas se eu for excessivamente militante em favor do governo, eu também poderei estar esquecendo a minha função de intercessor, porque eu vou acreditar que como aquele líder ele é de certo modo iluminado, a palavra dele é meio que uma espécie de revelação para a sociedade, então eu não preciso orar por ele, porque ele não é tão falho assim. Mesmo o inimigo do Bolsonaro, assim, visceral, ele também cai nesse erro quando ele é cristão, de muitas vezes não estar intercedendo pelo presidente para que ele caia na real, e acabando até por desejar às vezes que ele se ferre muito mais. Minhas considerações finais em relação dessa questão que a gente falou da relação entre a igreja e a política, ela não vai ser muito distante daquilo que vocês disseram. A igreja, sim, ela tem um papel de ser sal e luz, sal para salgar, para dar sabor para as coisas, assim, para dar sabor para a vida, para de certa maneira ressaltar. O sal, ele ressalta as qualidades do alimento, e da mesma forma a gente tem que ressaltar as qualidades da nossa vida humana, né, da nossa cultura, né? A igreja está aí para embelezar o mundo. Que nós, como igreja, a gente não perca o papel intercessora, né? Nós devemos estar orando pelas nossas autoridades, e em última instância, a igreja ela não pode se descaracterizar
daquilo que ela é, da sua própria vocação para a qual ela foi vocacionada, seja por indiferentismo político, na qual ela não exerce a sua voz profética, mas também por meio de um ativismo que acaba destruindo aquilo que ela é. Então nós devemos orar a Deus, pedir sensatez para a nossa ação no mundo, para a ação da igreja no mundo, para a ação dos cristãos no mundo, para que nós não possamos perder a nossa identidade em meio a tudo aquilo que acontece de histórico, tá? O momento histórico, ele pode ser tentador e desvirtuar a igreja para que ela seja aquilo que ela não foi chamada para ser. Quando os israelitas foram transportados de Jerusalém para a Babilônia, o profeta Jeremias ele envia uma carta aos residentes da Babilônia e fala para que eles tenham filhos, para que eles orem pela paz da cidade, porque na paz da cidade eles terão a sua própria paz. Então os cristãos eles não podem ser epicentro de distúrbio, de derrubada de governo, epicentro de derrubada dos poderes instituídos do governo. Nós temos instrumentos como cidadãos, como pertencentes à sociedade civil, de tirar um governante. Até aí nada de revolucionário, tudo dentro do contrato, né? Do contrato das leis, e não há pecado nisso. Não há pecado você discordar de um governante, tá? Não há pecado em você concordar com um governante, tá certo? Não há pecado em você defender a honra de um governante, tá? Mas também não há pecado em você criticar ativamente aquilo que o governante faz, que de certa maneira provoca o mal na vida das pessoas. A igreja não pode perder a sua voz profética, e isso é bíblico, isso é profético e apostólico. E aqui eu estou me referindo ao conjunto inteiro da Escritura Sagrada. Quero agradecer aqui ao Natanael e ao Juliano porque tiraram um tempo da noite deles para poder conversar com a gente aqui, poder falar sobre o evangelho, sobre política, e poder fazer um podcast aí para vocês terem conteúdo e também eles te ajudar, vocês a terem um direcionamento. Agradeço muito a vocês. Aprendo muito com eles, né? Muito tempo, né? Às vezes eu tenho muitas dúvidas, vou lá no Juliano, pergunto, ele vai lá, tira uma dúvida pra mim. É muito solícito, como sempre. Faz um ótimo trabalho nas redes sociais também, divulgando o evangelho. É perfeito. E também quero agradecer ao Natanael. Inclusive, queria dizer uma coisa aqui pra vocês. Se vocês gostam do Dragão na Garagem, agradeçam a Natanael, tá? Porque só existe Dragão na Garagem porque há mais ou menos uns 7 anos atrás, ele, com o trabalho dele no Entre o Malho e a Bigorna, me salvou do ateísmo. Uma grande honra, viu? Bem assim. Já falei isso pra ele, falo aqui em público. Inclusive, ele acaba que ele é um fundador do Dragão na Garagem sem querer, né? Sem objetivo. É um efeito do trabalho dele. Então, novamente, agradeço aqui a vocês dois e queria pedir que o Juliano pudesse fazer uma oração para que a gente possa encerrar aqui o podcast com a oração do pastor. Deus, meu Pai querido, nós estamos na Tua presença, Senhor Deus, e agradecemos pela sua graça, agradecemos por esse momento. Eu agradeço pela vida do Gabriel, pela vida do Natanael também, ambos que exercem sim seu trabalho em função do reino, em prol da inteligência também, Senhor Deus, o que é fundamental, meu Pai, e que nós possamos ter em nós, meu Pai, esse crescimento de discernimento, que esse podcast ele tenha servido para a edificação, meu Pai, para o esclarecimento, e para que aqui, meu Pai, seja plantada uma semente, que seja uma consciência, meu Senhor Deus, a respeito do nosso papel enquanto igreja, do nosso papel diante do Senhor, ainda que esse papel que nós exerçamos diante do Senhor seja um papel no mundo, que não é indiferente ao mundo, não é indiferente às estruturas desse mundo, a política, etc., mas que nós possamos entender que ainda que estejamos no mundo, nós temos um compromisso, Senhor Deus, vitalício com o Senhor. Então, peço que o Senhor ilumine os nossos corações, ilumine a nossa mente, ilumine, meu Senhor Deus, a todos nós que estamos participando aqui do podcast, meu Senhor Deus, as pessoas que estão ouvindo, que o Senhor esteja abençoando a vida pessoal, esteja abrindo a mente, meu Senhor Deus, abrindo o coração, para que também, Senhor Deus, sejam pessoas engajadas em uma tarefa de autoeducação, Senhor Deus, ou na tarefa mesmo de intercessão em favor de todas essas questões e principalmente em favor da sanidade da nossa igreja. Que
que a nossa igreja ela preserve a santidade e a sanidade dela na sucessão dos tempos, meu Pai. Peço em nome de Jesus por isso, peço por cada um de nós, nos dê um descanso tranquilo, meu Pai, e que nós possamos repousar na graça do Senhor que nos foi dada por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.